plano de negócio para menos desperdício. Pessoal, oficialmente boa noite. Do material que eu mandei, estão me avisando que só chegou hoje, mas eu mandei ontem. Pena que só chegou hoje para vocês, mas não tem problema. Do material todo, hoje eu vou usar um slide. Tá? E no final, nós vamos ter uma atividade individual. Então não percam nenhum momento aí para se explicar. Tudo bem? Até agora nós só fizemos aquela minha aula de abertura, que eu falei da importância da área, de como serão as avaliações, foi isso, né? Então hoje eu vou dar um panorama de como é que as coisas vêm acontecendo nos últimos anos. Coincidentemente, na Folha de São Paulo, domingo, ontem, saiu uma matéria contando das profissões que foram extintas, das profissões que surgiram, como o mercado tem alocado a população em determinados cargos. Então, uma matéria bem interessante nesse final de semana. Claro que não vai dar tempo de sintetizar isso para a turma de vocês, mas muito provavelmente eu vou fazer uma síntese disso para usar em diversas aulas por aí. Então, muito boa matéria mesmo na Folha de São Paulo. E eu vou começar fazendo assim. É a parte de introdução, parte de um panorama geral, e eu vou gastar com vocês aí, basicamente, as duas aulas hoje, falando da parte introdutória, para nós aí nos posicionarmos aí dentro da história, tá bom? Então, primeiro, o advento de novas tecnologias de produção, de serviços, marketing, administração e informática, isso mudou o panorama, basicamente, do mundo ao longo dos tempos. Eu vou, claro, nesse momento aqui, fazer um resgate com vocês de algumas coisas que talvez vocês não tenham presenciado na vida ainda, e alguns pode ser que já tenham tido oportunidade de ter visto isso em algum passeio que tenha feito pelo interior do país. Então vamos lá. Nesses últimos tempos, para não falar de décadas e talvez até de século, nós tivemos uma mudança no panorama geral dos cargos existentes, né, nas empresas. E esses cargos, nós tivemos aí muita coisa acontecendo, foram se amoldando a uma necessidade do mundo diante da economia existente naquela época. Então vamos lá. Se nós falarmos aqui que a produção de... Quem já usou Limpol aqui alguma vez na vida? Limpol. Os meninos não têm vergonha de falar que já usaram? Não. Limpol, aquele da Tubril, né? Várias cores, tem gel, tem não sei o que lá, bom, enfim. Vocês imaginam que aquele produto, quando ele foi lançado no mercado, ele era enchido garrafinha por garrafinha na torneirinha, assim? E depois a tampinha era colocada em cima com uma marretinha de pau. A menina dava uma cacetada em cima e punha na página de produção. Ninguém é capaz de imaginar um negócio desse, né? Eu posso contar para vocês que, né, no século passado que eu vivi, foi em 1980, isso, né? Era desse jeito. Eu acompanhei a primeira linha de produção do Limpol e era feito assim. As garrafinhas vinham em cima de uma esteirinha, assim, enchia na torneirinha e depois dava uma cacetada em cima. O que acontecia de vez em quando? Errava, derramava aquilo tudo para lugar. Aí tinha que limpar,
vocês que, é claro, logo, alguns anos à frente, veio uma máquina que as garrafinhas eram jogadas num tamborzão grande assim. E a própria máquina punha as garrafinhas em pé, passava, recebia o rótulo, depois passava, entrava a quantidade certa do produto, já saía lá na frente, a própria máquina já fechava a tampinha e na esteira, do jeito que ia formar uma quantidade, já caía na caixa certinho. Onde foi parar todas aquelas meninas que trabalhavam fechando as garrafinhas, dando cacetada na garrafinha, né? Tiveram que estudar outra coisa para poder se colocar no mercado, com certeza. Isso para comprar de algo mais próximo da gente. Vou um pouco mais longe agora. Por acaso, alguém aqui já foi em alguma fazenda, em algum sítio, em alguma roça? Oh, mas que truque, que maravilha, vai ser fácil explicar essa. Melhor que na outra classe, que todo mundo escondeu a mão com vergonha de falar. Um tempo bem passado, diria aí uns 50 anos, 40 anos, 35 anos, você passava numa lavoura qualquer, principalmente a de café, né, porque o nosso país vivia do café naquela época. E como é que a população vivia? Vivia lá na roça, num sistema chamado colônias. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar ou até presenciaram isso, né? Eu morei até meus 11 anos numa colônia. Então, ela vai aqui me corrigir se eu estiver errado. Colônia de café era bem legal. Você tinha a casa grande, era o administrador da sede, da fazenda. Depois tinha as casinhas, todas sequenciais, todas do mesmo tamanho, e ali moravam as famílias. Quanto mais numerosa a família, melhor para tocar a quantidade de pés de café. Era muito comum uma família tocar 5.000, 7.000 pés de café. Você já imaginou o que é 7.000 pés de café? E o café ia plantado assim, tudo diferente. Então, desde o momento de você preparar a terra para isso, até o momento que você vai tirar o mato que está do lado, que não é para ficar, para não atrapalhar a lavoura, você passa por vários processos. Por exemplo, como é que você faz para preparar a terra? Uma das primeiras atitudes é tomar a terra, né? Fazer um sulco na terra para ir tombando, para depois vir com a semente e com os pés você vai fechando aquele negócio, né? Muito bem. Como é que fazia essa vala toda? Claro, um aparelhinho chamado arado. Como é que fazia com arado? O homem ou a mulher segurava aqui, aquela lâmina enfiada no chão, e quem puxava? Cavalo ou boi. Burro não, burro empate, depois você não faz ele ser do lugar, tem que ser cavalo, né? E vamos para fora. Embora, perder de vista essa trilha, né, entre um lado e o outro, eles dão o nome de rua. Então o que acontece? Cada homem, cada menino a partir dos 7 anos de idade, 8 anos por aí, já ganhava o que logo de presente? Enxada. Aí pegava aquela rua inteirinha e vai carpir. Ou vai tirar as ervas daninhas ali do meio e vamos embora. Então, quanto mais numerosa fosse a família, melhor, porque tinha mais gente, tinha mais mão de obra para tocar isso e chegar na época de colher o café. Que lá na minha terra, não sei se nos outros lugares se chama assim, mas falava que é derriçar o café. Processo esse extremamente automático que era feito na mão. Cada galinha que puxava ia baixando os grãozinhos lá de café que estavam no ponto de tirar vermelhinhos, tal,
antes disso, você tinha que limpar a hora de café direitinho. E na hora de limpar, normalmente a gente encontrava os rolinhos, assim, debaixo do café. Sabe o que eram os rolinhos? Cobra. Isso a gente pô, de cobra desse tamanho. Tinha umas grandes pequenas, né? Nós, a gente não sabia o que era uma sai para lá, que não pode, Depois você acaba tudo isso, tudo à mão, levava para a tulha, depois, antes da tulha ia para o terreirão para secar, tudo isso, depois punha no saco, ia para a tulha e depois ia para a máquina de beneficiamento, que normalmente era na cidade. Muito bem. Hoje, se alguém tentar viver dessa forma, da enxada, morre de fome. Porque a concorrência não vai deixar. Como é que todo mundo trabalha hoje? Um negócio chamado implemento agrícola. As tecnologias de produção. O implemento agrícola, normalmente, ele tem uma base com 10 lâminas dessas e um tratorzinho puxa. É como se fossem 10 homens fazendo 10 ruas ao mesmo tempo. Vai lá, depois volta. 20. Enquanto tocam uma enxada no dia feita a primeira rua. É isso. Passei. Então, veja, esse é um processo que se modificou com o tempo. Então, o que aconteceu com essa mão de obra que estava lá, com essas famílias numerosas? Aquilo que vocês ouvem dizer aí nos jornais, nos jornais de rádio, ver na televisão, no escrito e tal, ou nos livros escritos uma palavrinha muito bonitinha chamada êxodo rural. Esse povo não tinha mais para onde ir por causa das novas tecnologias, mas tudo para São Paulo. Vem para cá, vê por que eu fiquei desse tamanho, Com a cabeça assim, vai falar, não, filho, Estou aqui. Então o que acontecia? O que acontecia na cidade? Essa mudança. Então as pessoas, para obterem novas atividades, se encaixarem no novo mundo na cidade, elas tiveram que estudar, se desenvolver, ou aprender empiricamente uma outra profissão. Daí você vê as costureiras, você vê os pedreiros, você vê o pedreiro. Tem muitas costureiras na época que não faziam por medida. O que você tinha que fazer? Ela falava para você, traga uma roupa que fica bem em você. Ela fazia a partir daquela roupa. Era o molde dela. Dali ela achava os seus medidas no molde. Foram se desenvolvendo para poder atender a uma mudança tecnológica, a uma mudança de serviços. Porque vieram para cá, nem sempre tinha lugares nas fábricas para trabalhar na produção. Tinha que vender, tinha que fazer tricozinho, tinha que fazer bico de bule. Quem já viu bico de bule? Nunca viu? Já? Mas olha, fazer o quê? De crochê? Crochê? Não é crochê ou tricô? Crochê, Eu nunca diferencio uma coisa da outra. Isso aqui fazia, e saía vendendo. Era a parte de serviços, era essa coisa toda. Então, a modificação da tecnologia fez com que as pessoas também modificassem hábitos, modificassem formas de viver e trocassem de mundo. O mundo rural para o mundo da cidade. Alguns se davam bem, ficavam por aqui, outros se davam mal e voltavam para lá. Porém, a quantidade que voltava para lá era muito menor do que aquela que se fixava. E aí nós vamos percebendo, nós podemos perceber essa mudança. Mas não fica só nisso. Vamos pensar um pouco mais perto. Quando você assiste uma reportagem hoje, falando das montadoras, o que normalmente a gente vê nas montadoras? Aquela fábrica limpinha, o pessoal está trabalhando de capa branquinha, os carros todos enfileirados, pendurados. E o que a gente vê? Robô indo lá, fazendo solda. Eu pergunto, e os homens que em 1960 tinham estudado para serem soldadores, tinham feito cursos técnicos para isso? Quando foram parar? Tiveram que mudar de profissão. Bom, a
cena mais comum que a gente se lembra de um soldador? Aquele que põe uma máscara, né, tem uma janelinha, e está lá, né, soldando a grade ali do vizinho, né? Ou a nossa mesmo própria. Bom, esse soldador era soldador da fábrica também. Não tem mais lugar para ele. Porque o robô, além de ser mais econômico, não tem causas trabalhistas, né? Não tem benefício para pagar para ele, o custo é menor. Ele faz um serviço mais perfeito, padronizado, tudo igual, com rendimento muito menor, sem desperdício. Muito bem, legal, falamos aí do soldador. Quem saberia me dizer nessa classe assim, que está quase com sono, eu vou acabar com esse sono já. Quem sabe me dizer nessa classe o que faz ou o que fazia o caldeireiro? Olha lá, eu vou ficar aqui no canto, já volto para pegar a resposta. Pode confabular com o vizinho da frente e de trás. Ó, tem gente que está pensando que ele faz bolo, hein? Não. Tinha um caldeiro. Eu não sei dizer exatamente o que ele fazia, mas ele tinha essa função. Faz caldo? Não. Eu não sei o que exatamente o que ele fazia, mas disse que era muito quente. Tinha um curso no Senai. Caldeireiro. Mas o que ele faz? Derrete ouro? Poxa vida! Opera as caldeiras? Não. Esse é o operador de caldeira. Truco. Alguém lá levantou as duas mãos, você pensei que ia falar? Não. Não opera econômico, não. Sabe o que é? Meu tio trabalhava como caldeireiro, mas eu não sei o que ele Derrete faz. metal? Não, esse é o fundidor. Derrete o ferro e joga no molde para fundir uma peça. Ele fazia medição, mas do quê? Vamos lá. Não, isso é o primeiro. Gente, ó. Então, para não nos confundirmos. Na época em que se valorizavam os cursos técnicos dados pelo Senai ou pelas escolas que nós tínhamos por aí, várias delas, formavam as pessoas que tinham nível ensino básico, hoje é oitavo, ou os que tinham o nível médio, formavam técnicos. Técnicos em quê? Então nós tínhamos torneiro, mandilhador, ajustador de bancada, fresador, soldador, cronoanalista e Caldeireiro. caldeireiro. O caldeireiro, na verdade, ele não mexe com caldeiras, ele mexe com chapas de aço ou de ferro. Nem sabia. Chapas de todo tipo de espessura, de meio, de 5 milímetros, 10 milímetros e tal. E ele aprende a fazer e a ler desenho técnico. Aquele que você pega assim, é como se eu pegasse um projetor desse daqui e fizesse tudo em partes, tudo com as medidas e tudo mais. Ele pegava isso, transformava aquela chapa em alguma coisa, numa chaminé, numa... Como é que chama esse? Tem a pizzaria assim? Exaustor, né? Exaustor. Aquela parte. Porque tinha funil, tubulações, ou mesmo várias peças a partir de chapas. Ele desenhava, recortava e montava isso com o auxílio de quem? Do soldador, que depois vinha lá e fazia a solda nos lugares mais finitos.
os tais caudilhos. O torneiro, claro. O torneiro, é claro, operava uma máquina chamada torno, que tem de várias modalidades. Era obrigado também a entender, a fazer o desenho, fazer a leitura de um desenho mecânico e mexer com várias ferramentas. Muito bem. Dentro desses cargos todos, dentro dessas profissões e funções todas, eu que era o melhor pago dentro da manutenção de uma empresa. Era o chamado ferramenteiro. O camarada pegava uma barra assim, de ferro bruto, pegava um desenho e ele talhava, na verdade, aquele ferro até chegar numa peça que seria utilizada numa máquina ou em algum lugar. Bom, aliás, quem fazia isso, o ex-presidente da República, trabalhava exatamente com essas coisas. Quer dizer, marcava o povo, né? Marcava o povo, diziam lá. Mas aquilo foi para receber o segundo. Ô, maldade! Ô, maldade! Tá bom. O que acontecia? O que se pergunta hoje? Onde estão todos eles? Ninguém mais vê uma placa dizendo assim, preciso de torneiro, preciso de ferramenteiro, preciso de ajustador. Entende? Porque os computadores foram tirando, aperfeiçoando essas atividades e passou a substituir o homem. Então, as tecnologias que vieram foram substituindo. Então, eles viraram donos dessas lojas icárias, né? Fizeram algumas funções de fundo de quintal, tornearia pequenininha de uma portinha só em algum lugar e foram sumindo do mercado. Tanto é que as escolas que formavam esses profissionais, elas sumiram do mercado. Eu fui um desses que passou uma dessas escolas. Eu fiz o chamado desenho mecânico, né? E onde que eu uso desenho mecânico hoje, né? Nem para contar para ninguém, né? O próprio computador veio, né, com os CADs, né, os CAD-CANs da vida, né, que foram substituindo todos esses profissionais que estavam no mercado. Antes não olhávamos com pranchetas desse tamanho, papel vegetal do tamanho A0, tinha 1189 milímetros de largura, né? A gente tinha que saber essas dimensões todas, de cabeça, essa coisa toda. Sumiu, porque tivemos uma grande mudança no mercado. Porém, essa mesma tecnologia no campo da informática trouxe uma infinidade de outras funções que não existiam naquela época. Quem é que falava em alguém que ia desenvolver o game? Aliás, nem sabia que era game. Se alguém falasse o que é game, ele ia ficar abobado, ele não sabia o que era. Mas, hoje, tem tanta gente que trabalha sem emprego, faz desenhos para os Estados Unidos, estando aqui no Brasil, desenvolve softwares, jogos e etc., a partir de um conhecimento novo, né? Um conhecimento que a tecnologia de informática trouxe, e foram criadas novas funções. E algumas delas sobreviveram ao longo do tempo. Ainda bem, né? Senão eu não estaria aqui, né? Que eu não sei por quanto tempo tudo isso. Eu e ela também começa a comer um pouco essa narrativa. E a gente vai fazendo adaptações ao longo do tempo. Tinha uma profissão que era destinada às mulheres, basicamente, na empresa privada, não vou falar de serviço público, que hoje, praticamente, a gente não vê. Vou fazer uma enquete aqui na sala, vamos lá, o pessoal que está dormindo vai acordar, vamos lá. Quantas secretárias de verdade de registro, secretária, que vocês conhecem, trabalhando perto de vocês? 1, 2, 3. De registro, formada, né? 4 nessa sala. Por que sumiu? A secretária, qual era o papel principal?
Não, todos nós gerentes tínhamos nossa secretária, sabe? Diretor, então, tinha não sei quantas. Aliás, tinha tanta secretária que tinha uma expressão chamada pool de secretárias. Então, assim, tinha. E tinha uma delas que era líder. Né? E essa líder falava inglês, falava sobre isso. Bom, hoje, quando você tem uma para o presidente da organização, e ela é bilíngue, quadrilíngue, todas as línguas possíveis, né? E ponto. Mais nada. Por quê? Aquelas funções básicas que eram elaborar os textos, né? Digitar, ou antes disso até datilografar, depois digitar, preparar as cartas, mandar, arquivar, sumiu tudo isso, virou tudo eletrônico. Tá alguém aqui na sala que pode confirmar para vocês, a minha mesa trabalha com ela assim, qual está isso aqui? Aliás, de uma planilha para outra, ou de um arquivo para o outro, não tem papel. Eu vou arquivar onde? Eu arquivo nas pastinhas. Para que eu preciso de alguém do meu lado para fazer isso? Faço eu mais rápido, sendo então, tá, Pedro, arquivo, volta, Pedro, lá, mas faço eu. Não tenho boia mais para ficar levando o cara para cá e para lá. Subiu. Então veja. Tudo isso é a mudança que nós, da área de cargos e salários, não podemos perder de vista. Tanto a mudança para sumir um cargo, quanto para aparecer um novo cargo, para enriquecer os cargos existentes e alguns para serem empobrecidos. A área lá que fazia apontamento de cartões para fazer pagamento dos funcionários. Tinha um camarada, um não, tinha vários, né? Todo dia passava na chaveira, pegava os cartões e fazia apontamento. Com o tempo, esse foi sumindo. Depois, os próprios sistemas já faziam uma base, se apontava só a divergência. Né? Depois, agora, além de você marcar um ponto em algum lugar, que já vai para o seu sistema, sai o teu bilhetinho, que antes não. Acabou. Os tais apontadores de cartões, ó, sumiram. O sistema faz tudo. Bom, ainda bem que nós tivemos a oportunidade de estudar, aprender no sistema e tocar naquela máquina, porque ela não faz sozinha, tem que ter alguém para operar. Só que onde eu tinha 10 pessoas, eu tenho hoje uma para fazer. E vai por aí afora, tantas outras coisas. Até os testes, né, de seleção, por exemplo, antes era tudo à mão ali, você tinha que fazer uma calhamaço assim, de papel, precisava não sei quantos psicólogos da empresa para ficar analisando aquilo. Hoje, você entra numa tela, vai respondendo tudo que está te perguntando, e a hora que você apertou lá assim, terminei, já saiu o laudo do gabarito, né? Pelo menos a gabaritagem já sai pronta, só para depois, se for o caso, algum especialista pegar aquilo lá e dar mais um retorno. Mas o grosso geral que a gente precisa ajustar a própria máquina responde a gente. Okay? Então, por aí, só para a gente ir pensando nessa única linha que eu falei quase meia hora já aqui, só nessa única linha. Bem? Posicionado aí no tempo? Então, o que eu quero dizer com isso? Cuidado com essa palavra que pode perseguir vocês. Vocês têm que acolher essa palavra da frente de vocês. Escrever até grande, que é para o pessoal lá do fundo poder. Tira isso da frente. Se falar, não terminei a faculdade, isso é 4 semestres, acabou, tá bom pra caramba, tá morto. Tá bom. Então, tire isso da frente. Falo mesmo ao pessoal da administração. No 6º semestre, tem até um tema de um dos seminários que é estagnar-se. Né? Então, eu falo, olha, tira isso da frente, porque senão, na evolução dos casos, você tá morto. Ou não vai sair de onde está. Legal? Tudo bem? Alguma pergunta aqui? Fui aprovado aqui na roça? Sim? Fui aprovado? Foi. E olha que essas eram as coisas que eu fiz com
Não é um coração. O que era isso que a gente põe embaixo do café? Moringa. Olha lá. Deixava lá para gelar a água. De vez em quando você dava aquela virada assim, e falava que eu fui por aí. Olha lá. Chega, né? De história. Novas funções, então, são incorporadas ao dia a dia da atividade econômica, enquanto outras são extintas. É o que eu acabei de contar. Olha, quem me ajuda a lembrar aí? Que função que basicamente foi extinta aí? Caldereiro. Caldereiro. Datilógrafo. Ah, meu Deus do céu, datilógrafo, é verdade. Ah, como é que era? ASD. FG, Cecilília, LK, JH. Torneiro. Torneiro. Quem mais? Como aquela são das mulheres? A secretária tá, Camila, assim são. O carteiro também na família. O carteiro? Existe. Não, ele está a caminho, gente. Tá a caminho. Por quê? Se você imaginar que o movimento dos correios diminuiu muito, porque agora você manda e-mail, você manda torpedo, você manda Facebook, você manda qualquer outra coisa, WhatsApp. O que ele vai fazer? Tem encomendas e tal. Quem assistiu o Náufrago aqui, de 1845? Era um avião com entregas. FedEx. Né? Era um avião com entregas. Hoje, você imagina o quê? Que um avião para levar a carga só mesmo de carga. Carga não vai levar coisa nenhuma mais. Né? Ok? Que atividade então apareceu, por exemplo? Vamos lembrar aí da minha fala agora um pouco. Que apareceu. Design. Oi? Design. Não, que apareceu. Que apareceu design. Design, por exemplo. Blogueiro, né? Blogueiro, não é blogueiro. O pessoal que faz os games aí, que eu não sei o nome exatamente. Programador. E por aí, essa minha. Vai, vamos lá. Fator salário como o mais crítico benefício. E esse é um grande momento. Né? Para quem estuda a administração de cargas e salários, não pode jamais esquecer disso. Por quê? Nessa evolução do tempo, também a gente observa isso. Que salários temos hoje? Que salários tínhamos no passado? Que salário nós teremos nessas incorporações do dia a dia? Ora, de uma época que os pais brigavam porque os filhos tinham que ser médicos. Aliás, antes disso, ele tinha que ser o contador. Tinha outro nome, né? Lá pelo interior afora, naquela época, não se chamava nem contador, chamava-se o guarda-livros, né? Porque tudo era feito à mão, a contabilidade era feita à mão. Então tinha que guardar todos os livros contábeis direitinho, né? E ele era o responsável por isso. Hoje é uma profissão que sumiu, mas você tem o contador hoje que faz tudo aquilo de que forma? Usando os recursos de informática. Então veja, a capacidade de compra do salário hoje é algo extremamente diferente do que era, vamos dizer, 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Agora, falar em 10 anos dentro da história é muito pouco, é mixaria, né? Para pensar que um médico hoje já não é aquela profissão mais sonhada que todo mundo queria, porque os médicos, para poder ganhar alguma
Eles podem parecer que estão ganhando muito, mas os médicos que vão trabalhar nos hospitais, nas clínicas, por aí, não como donos, né, do hospital, nem como dono da clínica, eles vão trabalhar em 4 empregos para ter um salário razoável. Ah, puxa, mas como assim? Ele trabalha de segunda a sexta numa empresa, 4 horas por dia, para ganhar R$4.000. Para o tanto que ele estudou, para a responsabilidade médica, não era isso que eu tinha pensado. Não era isso que eu tinha sonhado. Ah, então ele tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar à tarde em algum lugar, quem sabe fazer algumas coisas à noite também. Né? E vai por aí fora. Ou ele vai pegar, se especializar num ramo qualquer, e aí pode ser que ele venha ter um ganho melhor. Então, essa questão do salário é o que a gente sonha. O que eu vou ser lá na frente, quanto eu vou ganhar, como eu vou me sustentar e quanto o meu cargo vai me dar de poder de compra. Você já imaginou que o salário que você recebe hoje, se você colocar debaixo do colchão, daqui 2 meses você não compra as mesmas coisas que você compraria hoje? Então é crítico isso. Né? Então, você... eu vou passar 2 anos ganhando isso. Olha, se você passar 2 anos ganhando isso, só isso, você não comprará mais ou menos 15% do que você compra hoje. Você vai comprar menos 15% do que você compra hoje. Apesar de falar que não tem inflação aí nos mercados, mas cada vez que você vai no mercado você percebe claramente essas coisas. Então, o salário se torna um benefício pela sua atividade nas coisas mais críticas, da coisa mais, vamos dizer, desejada e disputada no mercado. Ok? Mais uma aqui. Como é que a gente pode saber se o salário do empregado está coerente com as atribuições do seu cargo? E agora, hein? Se eu perguntar aqui na sala, vou fazer uma pergunta na sala e vocês, por favor, sejam bem honestos com vocês mesmos, tá? Quem nessa sala está plenamente satisfeito com o salário que recebe? Uma aqui, hein? Mais outra lá. É a resposta é essa mesmo, ó, para as atribuições do seu cargo. Eu também desejaria ganhar o triplo do que eu ganho, mas no que eu faço, eu estou bem. Eu ganho bem, ou ganho a contento para aquilo que eu faço. Ok? O que a gente deseja é uma outra coisa, mas o que a gente faz é o que vale. E, detalhe, não é o título do seu cargo que vai te fazer isso, mas sim o que você faz dentro desse cargo. Quer ver? Por que um motorista ganha R$1.500 e outro motorista ganha R$2.600? Hora extras. Viu? Os dois motoristas. Um dirige caminhão com aquela plaquinha de cargas perigosas, o outro dirige aquela ambulância, ele tem que ter informação daquilo. Não pode ser qualquer um de nós ainda. Tem que ter um curso específico para aquilo. Então, os dois são motoristas, só que um motorista de ônibus ganha de uma forma, um motorista de carro de passeio ganha outra, o motorista do presidente de uma empresa ganha diferente e vai por aí. Então veja, o título é o que? A atribuição do cargo. Ok? Vamos lá para dentro do escritório. Qual é o cargo mais conhecido dentro do escritório? O assistente administrativo. Um vai fazer uma coisa e o outro vai fazer outra, dependendo da área que ele trabalha. Por isso, você pode encontrar assistentes administrativos ganhando de forma diferente dentro da empresa. Pode. Quando há uma causa trabalhista, a gente olha o título? Não. A gente olha isso aqui, as atribuições que ele fazia todos os dias. É por aí que a gente vai.
Então, como é que a gente sabe se o empregado está coerente? Fazendo uma pesquisa de mercado, fazendo uma pesquisa interna, comparando as atribuições que essa pessoa tem. E aí sim, fora do mercado. Tanto é que quando a gente faz uma pesquisa de mercado, por telefone, por exemplo, a gente não faz pelo título. A gente conta para o colega da outra empresa, olha, eu tenho um motorista aqui, mas ele dirige a ambulância, a ambulância nossa é mais Trafic, não sei o quê, papapá. Aliás, essa nossa ambulância é equipada com UTI, não sei o que lá. Ah, eu não tenho esse cargo aqui, o motorista que eu tenho aqui é outro, dirige Trafic, mais pequeno, pequenas cargas e tal. Não se compara, eu não posso fazer uma pesquisa, e só porque um é motorista e o outro também, os dois têm carteira de, mas um dirige uma ambulância que precisa de um curso específico, o outro não. Ah, quando eu encontro os dois, aí sim, aí eu posso comparar. Então, eu olhando o mercado por aquilo que eles fazem. Ok? Tá claro? Perguntinhas? Então, não, você tem que. Não é o cargo que vai definir que você. Não é o título do cargo. Você pode chamar de qualquer coisa, mas o que diferencia, o que dá o peso, é o conjunto de atividades. O que ele faz? Lá no meu setor teve essa interação. Havia assistentes administrativos e especialistas. Só que com o tempo, todos faziam a mesma coisa, só que a diferença salarial era enorme. Aí houve uma equiparação, todos ganham igual agora. Porque assim, com o tempo que entrou, né? O título era outro. Aí os novos títulos se foram mudando, mas as atribuições, as pessoas faziam as mesmas coisas. Isso dá um baita pedido para a empresa. Na monte de reclamação que não tem tamanho. Tem que tomar muito cuidado com isso. Olha lá! E agora? Agora quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Tá? O que é o salário absoluto e o que é o salário relativo? Ora, todos nós gostamos de saber o quanto vem do nosso boletim. Não é verdade? Salário base, salário bruto e o que mais interessa qual é? O salário a receber. Não, tem uns que gostam de ficar olhando o depósito, não, o INSS, o FGTS, isso não. O que interessa, no fundo, para a gente, é o quanto vai para a conta. Porém, para chegar naquilo de quanto vai para a conta, a gente tem que começar por aqui, por esse negócio. Então, eu posso comparar duas pessoas que ocupam o cargo de recepcionista. As duas fazem recepção, atende a pessoa que chega, com aquele sorriso muito bonito de recepcionista, né? Às vezes é assim, mas tudo bem, mas está com raiva de quem chegou. Tem um sistema que opera, vai lá, escreve, tira a fotinho da pessoa que chegou, deixa entrar, né? Faz todo aquele cerimonial que o recepcionista faz, legal. Indica para onde é que vai o elevador, aquela coisa toda. E nessa situação, pessoal, eu tenho uma recepcionista e outra aqui. Essa ganha 2.200. E essa ganha 2.200. Perguntinha para pensar, não tem 24 horas para pensar. Tem 30 segundos para pensar ou 24 segundos. Qual das duas ganha mais? Ou até o fundo da sala já vou. Qual das duas ganha mais? A recepcionista da esquerda ou a recepcionista da direita? Depende do que ela faz. Como você já perguntou o que ela faz? As duas são recepcionistas. Eu faço pouco, a outra faz muito, eu ganho mais. Não. Aí não vale, porque
as duas estão lá para fazer o que chegar para fazer. É lá. Quem ganha mais é o que? Tem mais tempo de casa? Não, nós vamos ganhando 2%. Essa tem 3 meses na casa, essa tem 3 anos. Vai ganhar 2.200 cada um. As duas ganham a mesma coisa. Nenhuma das duas ganha igual. Não. As duas ganham iguais. As duas ganham iguais. Bom, deixa eu ajudar ou complicar a vida de vocês. Essa daqui, essa empresa paga 60% a mais de hora extra. Fez uma hora extra, você ganha 60% a mais. Essa aqui fez 10 horas extras e essa fez 10 horas extras. Qual vai receber mais? Os dois vão receber 60%. Os dois vão receber 60%. Estão ganhando a mesma coisa. Gente, eu estou fazendo todo esse questionamento que é para vocês. Ó, Se na carteira delas tiverem estou fazendo esse questionamento que é para vocês nunca mais esquecerem esse treco na vida. E quando vocês forem procurar um trabalho, vocês devem fazer essa pergunta e vai ser a conclusão que nós vamos tirar. Nada? Sabia que nada? Você que é da área? Você quer trocar um... Gente, a pergunta básica é: quantas horas você trabalha por semana? Então imagine o seguinte: uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, no nosso horário comum, das 8 às 17, nós falamos por aí que faz o quê? 44 horas por semana, não é? A nossa base de cálculo aqui é 220 horas. Se você quiser saber quanto você ganha por hora, ó, se você quiser saber quanto ela ganha por hora, você vai pegar o salário dela e dividir por 220. Lá vai dar R$10 por hora de trabalho. Ok? Suponha que essa daqui trabalhe de segunda a sábado, trabalhando de 7 às 13. Quantas horas eu tenho aqui? 6 para a semana, 36. A base por mês então é de 180. Quem tem aí fácil uma calculadora celular na cabeça, divide por gentileza esse por 180. 12,22. Legal. Essa ganha por hora 12,23. Essa ganha por hora R$10. Quem ganha mais? A que trabalha menos. Quem falou que era que trabalhava mais? Aí não. Ó, não menos de volume, mas menos horas na semana. Então veja, isso é. Qual o salário absoluto das duas? 2.200. Qual o salário relativo? Uma é 10 e o outro é 12. Então o salário absoluto é o que está no leito. É o salário de registro. E o salário relativo é o que depende da... Depende da carga horária que ela tem. Tudo bem? Vamos esquecer isso? Pode dizer o registro e o relativo é por hora, é o da hora. Na verdade você não deve responder que é o por hora, mas sim é o salário, é o salário de acordo com a carga horária mensal, tá? Que pode ser traduzido como salário hora, mas se eu estivesse fazendo aqui a conta,
das horas extras, daria uma quantidade muito diferente. Tá bom? Ficou claro isso? O que é um salário relativo, o que é um salário absoluto? Isso aqui? O absoluto é o de registro da pessoa. É o salário, vamos dizer, ele é chamado de salário base, né? É o salário base. Tudo bem, Lucas? Posso pedir sua prova? Pode. Calma, vamos, né? Por exemplo, o departamento diferencia Júnior Pleno Sênior. O Júnior Pleno Sênior, ele é, entre a maioria das empresas, ele é dado uma classificação pelo tempo de vivência na área. A maioria das empresas trabalham com esse conceito. Algumas empresas trabalham com o conceito de tempo de vivência na área associado a alguma habilidade, a alguma competência desenvolvida para aquele cargo. Mas a grande maioria trabalha com tempo de vivência na área. Por exemplo, para você ser um analista júnior, espera-se que você tenha 2 anos na área. Se for um analista pleno, 4 anos, e um sênior de 6 anos por cima. De vivência na área, estou dizendo como analista. De vivência na área, desde auxiliar, assistente, papel. Ok? Legal. Na prática, onde está a maior preocupação por parte dos empregados? E agora? E agora, José? Então, benefícios, qualidade de vida. Cuidado com o celular que você vai perder parte da aula. Depois não reclama. Olha, evidentemente, se você fizesse uma enquete, para cada grupo, você ia encontrar uma resposta diferente. Tá? Se você pegar um grupo de gestores da empresa, eles terão uma outra preocupação. Pegar um grupo de base, vai ter outra. Pegar um grupo de iniciantes nas carreiras, vai ter outra preocupação. Mas, de uma maneira geral, os funcionários têm preocupação com carreira, com salário e carreira. Nós estamos associando aqui a cargos, uma sequencial. Eu costumo mostrar no meu trabalho de cartas e salários uma carreirinha assim. Vou desenhar bem rapidamente só para vocês imaginarem isso. Um cargo de entrada na empresa. Pessoal, vai perder isso aí. Um cargo de entrada na empresa. Jovem aprendiz. Depois, ele vem para o famoso salve-salve auxiliar adentro. Depois, ele vai para o outro salve-salve, que é o assistente. Depois analisa. Vai subindo. Aí, normalmente, eu crio nas carreiras outro cargo aqui, que é uma evolução do assistente administrativo para um assistente específico da área. Então, aqui eu posso ter um assistente de benefícios, assistente de pagamento, o assistente lá da engenharia, o assistente da cobrança, o assistente, enfim. Por quê? Ele é mais do que o assistente administrativo, que faz só aquela parte propriamente que não requer, vamos dizer, um conhecimento específico da área, é generalista. Se ele sair daqui, ele vai para outra área, vai para outra, igual, e ele vem para cá para aquilo que eu chamo de assistente específico. Aí tem o nome da área. Daqui, ele já vem para o cargo que o Lucas estava preocupado. Aqui ele já vem o quê? O analista de alguma coisa. Vou pegar aqui o analista contábil. Então, vocês tomem sempre cuidado na hora de abreviar analista.
uma série disso por aí que eu vejo nas folhas de pagamento. Então, ou escreve inteiro ou abrevia assim só, para aí. Tá? Aí você vem para a analista júnior, depois você vem para cá para o pleno, depois vem para cá para o sênior, depois para cá você já vem para o cargo de coordenação, supervisão e para fora. Qual a diferença? Que até aqui, ó, você vai com seus estudos até o ensino médio. Daqui para cá, obrigatoriamente você tem que ter curso superior. Senão o CAGED, lá, o famoso CAGED, não deixa passar o registro do funcionário. Então veja, qual a maior preocupação desse empregado? É pegar isso aqui, ó, chegar aqui na ponta. Quando ele faz isso, o que está acontecendo automaticamente com o salário dele? Vai crescendo. Então, se eu entrar na empresa olhando só salário, estou feito. Eu tenho que chegar na empresa olhando que cargo que eu vou poder chegar. Com que tempo eu vou chegar lá? Eu faço um exercício mental no curso de administração, porque no sexto semestre eles estão doidos, eles acham que já pode chegar na empresa assim, né? Eu falo, tá legal, vamos fazer um raciocínio bem rápido, vamos, qual? Isso. A idade que o pessoal está chegando nas gerências, 27 anos. Idade que o pessoal está assumindo como diretor, 30 anos, 31 anos, 32 anos. Legal. Qual a média da classe? Lá no sexto semestre. 23, 24, tá bom, 23. Para você ser gerente, falta quanto tempo? Então, 4 anos. Quanto falta para você terminar a faculdade? 2. Sobra, então, só 2 pela frente para você se desenvolver e chegar lá. Então, que caminho que você vai fazer para ser tão curto? Botar o pé no chão. Porque senão, vai imaginar que saiu da faculdade e já vai ser o tal, né? E não é assim. Ok? Então, a preocupação é fazer carreira e, consequentemente, fazer com que o salário cresça na medida que você. Está claro? Gostaram do caminho aqui? É mais ou menos isso que a gente faz dentro das empresas. Muito bem, né? Está faltando muita coisa? Acabou o tempo. Acabou o tempo. Mas, lembre-se, se não entrar na fila, nunca vai chegar a lugar nenhum. Né? E eu falo isso com experiência própria. Eu perdi uma fatia aqui dessa. Mas eu cheguei lá depois. Eu sou pessoal, para não perdermos o ritmo, uma folhinha.